Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que aceitaram o convite, né? E acredito que as pessoas vão entrando aos poucos, isso é bem normal, né? Assim, as pessoas se atrasam, estão fazendo Claro. muitas coisas, muitas lives e todo mundo um pouco se adaptando também a essa nova vida, né? Nem é tão nova assim, quase, mas ainda é tudo muito novo, né? Ah, então, agradeço ao Marcelo Cordeiro e Alejo, também ao Jussan, né, que aceitaram o nosso convite, a Maria Elisa também, por estar aqui junto comigo, não me deixar sola cá, para receber vocês, e ao João, que está ali nos ouvindo, que não quis se manifestar, mas espero que fique à vontade, João, para colocar o que tiver vontade, se tiver vontade de escrever também no chat. Bem, então, assim, este é um projeto, é o projeto Conexões Audiovisuais, que é um projeto que existe desde 2016, só que pela primeira vez, né, agora, diante da pandemia, nessa versão online, que inclusive estamos aprendendo ainda como lidar com ela. É tudo um experimento. E então, a Conexões foi criado exatamente para isso, né? Para tentar aproximar os diferentes sujeitos dessa cadeia audiovisual e abrir o debate para a gente poder interagir, né? E ver sempre novos caminhos e novas possibilidades. Esta edição, então, ela é viabilizada pelo FAC Digital, né, através da Secretaria de Estado da Cultura e da FEVALE, e claro, né, graças ao apoio também e parceria de vocês todos. Então, a Maria Elisa, assim, eu convidei ela para ela também, né, conversar um pouco e ajudar, assim, a coordenar um pouco os trabalhos aqui, que eu sou uma pessoa um pouco atrapalhada, prolixa, então às vezes tem que também me policiar, né, para me chamar atenção. Eu não quero falar porque fico vermelha e quando começo a falar não quero parar também. Então, assim, então passo a palavra a Maria Elisa. Bom, então, eu sou a Maria Elisa, sou diretora, produtora, realizando uns trabalhos na Argentina. Agora estou finalizando uma série que vai ao ar na Travel Box Brasil, tá? Rode Livre, já fazer uma propagandinha. E, bom, estou aí para fazer essa mediação desses bate-papos sobre os futuros do audiovisual nesse cenário de pandemia, né? E os desafios em realizar, inclusive, um festival e produções, né? Nesse cenário que está se configurando, que a gente ainda está se acostumando, né, a viver nesse novo normal e como é que fica isso, o que a gente pode inventar, né? Eu acho que aí a gente tem um espaço para inventar coisas novas e aproveitar do jeito que der essa nova realidade no que a gente está se acostumando com o passar do tempo, assim, a viver normalmente. Por exemplo, esse encontro aqui, né? Acho que se abre para a possibilidade de unir fronteiras, né? Acho que a gente pode falar bastante sobre fronteiras aqui. Né? Acho que é uma coisa natural. E como a gente pode abrir um campo, né? Aproveitando esse cenário, né? E que isso nos traz. Então, mais ou menos é isso. Eu acho que cada um de vocês, né, se a gente pode começar, de repente, pelo Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Se apresentar um pouco e falar um pouco do teu festival aí, como é que vocês estão enfrentando a situação de pandemia, contar um pouco sobre o Pachamama. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, Flávia. Olá, amigos, espero que estejam bem. Vou falar devagado. Meu portunhol, apesar de morar 6 anos no Brasil, ainda é ruim. Então, vou tratar de falar devagado mesmo para poder nos comunicar, tá? Eu sou da Bolívia, da cidade de La Paz. Sou agente de venda e distribuidor de cinema, além de crítico e curador de cinema. Trabalho há quase 24 anos no âmbito cinematográfico. Comecei muito cedo, quase aos 12 anos de idade, foi o trabalho que fazia minha mãe, em todo caso, né, que trabalhava também com cinema. E chego aqui ao estado do Acre, onde atualmente moro, na cidade de Rio Branco, pelo Festival Pachamama, del qual sou um dos idealizadores, junto a Sérgio de Carvalho, né?
y actualmente estoy ejerciendo la dirección del festival, la dirección artística del festival. O Pachamama está cumprindo agora 11 anos de vida, hoje, este ano 2020, né? E nasce em 2010 com a conclusão da carretera que une Brasil com o Pacífico, né? É dizer, que passa por Peru para que o Brasil possa ter ingresso ou acesso ao Oceano Pacífico. A partir justamente da construção dessa estrada, não, é que el Festival Pachamama empieza a tratar de trabalhar aspectos de frontera, sobre todo pontes de comunicação, interrelação, sociabilização, ¿no? Entre os três países que fazem fronteira neste canto do Brasil, ¿no? Que é Bolívia, Peru e Brasil, ¿no? E a partir disso começamos como uma mostra de cinema em realidade, onde simplesmente queríamos mostrar um pouco da produção brasileira, peruana y boliviana, ¿no? Y a medida que los años fueron avanzando, ¿no? El festival fue tomando una connotación internacional latina, ¿no? En este caso. Es un festival enfocado por en cuanto al cine latinoamericano, ¿no? Entonces, a partir de la cuarta edición, tercera edición, perdón, do Pachamama, el Pachamama vira un festival internacional, ¿no? Con participación casi de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Y além de eso, a medida que va avanzando el festival, ¿no? Va también consolidando muestras muy específicas, entre ellas las tres competitivas, ¿no? Más 9 muestras paralelas, ¿no? Convirtiéndose a partir de la quinta edición aproximadamente en una plataforma con lanzamientos o estrellas de filmes de manera exclusiva en territorio brasilero, latinoamericano, con algunos lanzamientos mundiales también. Empezamos a fortalecer la producción regional a partir de la Mostra Amazonía, ¿no? Un espacio donde mostramos la producción que se desarrolla en la región amazónica con los países que componen la región amazónica. Tenemos la Mostra Indio, que es una muestra muy específica también, considerando que Bolivia, por excelencia, es un país indio, quizás el país más indio del continente, ¿no? En términos inclusive de democracia, de interacción de los pueblos indígenas dentro de la sociedad boliviana, etcétera, ¿no? Estamos en el estado do Acre, que tiene 34 pueblos indígenas, ¿no? Que componen 34 pueblos indígenas muy presentes en la vida del estado do Acre, y Perú, ¿no? Que no deja de ser también un país de una tradición india, ¿no? Muy fuerte también, ¿no? Entonces, esa muestra tiene por característica mostrar os filmes produzidos por os povos originários destas terras, não? E por outro lado mostrar filmes que falem sobre eles, não? E aí temos outras mostras que vão dialogando com meio ambiente, política. Algumas mostras são bastante versáteis, que tratam temas de gênero, etc. Não? Mas, sobretudo, o Pachamama é um festival de cinema mais que um festival temático, né? Ou seja, de fato, o Festival Pachamama entende que las provocaciones políticas que pueden existir en el cine se dan a partir do lenguaje cinematográfico, ¿no? Es a partir de las formas en que se retratan, abordan, se construyen los discursos cinematográficos, ¿no? Entonces, en ese sentido, damos prioridad a filmes de riesgo, minimalistas, artesanales, de búsqueda, experimentales, ¿no? Sin perder el foco, por supuesto, ¿no? Del tipo de público con el que trabajamos. De fato, Pachamama trabaja con un corpo curadorial internacional, curador brasileño, curador peruano, ¿no? Entonces, justamente es esa confluencia de olhares distintos de los tres países faz la programación de Pachamama, y tenemos un contexto inevitable, ¿no? Inevitable, ¿no? Si bien no somos un festival político, más tenemos un contexto donde el aspecto político, militante, ¿no? Está muy presente, ¿no? O sea, muy presente en el Festival Pachamama, ¿no? Entonces, cada año tratamos de trabalhar aspectos políticos que, além dos filmes, ¿no? Convidam al público a refletir sobre las problemáticas que acontecen no Brasil, en los países que faz frontera con Brasil en este caso, ¿no? Y los problemas internos también dentro del estado do Acre, ¿no?
Então, basicamente é isso, né? Agora com a pandemia, né? Com a quarentena, antes disso, né? É bom recalcar que o Festival Pachamama é um festival de porte meio, não? Porte meio baixo, además, não? É um festival que se faz quase muito com grana do bolso. Si bien hemos tenido patrocinio en algunos momentos Petrobras, del Ministerio de Culturas, de otras instituciones públicas, ¿no? Mucho de los recursos ven de la inversión privada y también ven de los propios bolsos, ¿no? Es casi una especie de fundación, si vale el término en ese sentido, ¿no? Entonces, eso se debe justamente por la condición de estado periférico del estado do Acre, ¿no? Hasta de facto en algún momento fuera del idioma portugués, ¿no? El estado do Acre podría ser otro país dentro de Brasil, justamente por esa condición periférica que tiene, ¿no? Entonces esa condición periférica hace con que acceder a los recursos, ya sean públicos o privados, sea muy complicado, ¿no? Porque no tiene intereses, ¿no? O sea, intereses las empresas no se ven visibles invirtiendo en el estado do Acre, ¿no? Y la mayoría de los recursos públicos está destinado al centro o al perdón, de Brasil, ¿no? O sur en este caso, ¿no? Entonces, obviamente aquí siempre los recursos llegan con menos fuerza, ¿no? Entonces, siempre, cada año es una particularidad para que el festival acontezca, ¿no? Hemos tenido algún año donde el festival se ha feito literal, con cero dinero de forma física, ¿no? Obviamente, tiempo es dinero, mas estoy hablando que sin nada de dinero en el bolso, simplemente con imaginación, con entrega, con militancia, ha acontecido el festival, sobre todo el 2017, ¿no? Y hoy, 2020, estamos en un contexto bastante complicado, porque fuera de que Bolsonaro ha exterminado con todas las posibles fuentes de financiamiento en Brasil, que acho que también afecta a los amigos que están disputando aquí, ¿no? Los festivales amigos, ¿no? La pandemia ha fechado cualquier posibilidad de encontrar recursos privados en este caso, ¿no? Entonces estamos viendo de qué manera vamos a viabilizar el Festival Pachamama este año, en su 11ª edición. No corre el peligro de no hacerse, porque igual vamos a hacer el festival, ¿no? Vamos a tratar de mantener la data que siempre ha sido el festival, que ha sido en noviembre, tercera semana de noviembre, ¿no? Mas ainda não sabemos, apesar de que estamos avançando muito bem, apesar de que faltam 2 meses também para novembro, não? Como que vai ser este ano? Lo que sí temos, lo que é um fato, não? É que o festival vai baixar de las 12 mostras que tinha habitualmente, este ano vai baixar a 3 mostras nada mais, a competitiva de longometragem oficial, la Mostra Indio y la Mostra Amazonía, por eso mencionaba elas también, ¿eh? Pensando también en el próximo año, porque queremos hacer un encuentro muy grande, donde se reflita sobre los modos de representación de los pueblos indígenas y la forma en que ellos se representan a partir de las provocaciones del mundo occidental, ¿no? Y por el otro lado, un encuentro regional de la producción amazónica regional, ¿no? Entonces, este año vamos a aprovechar este contexto nebuloso, confuso, ¿no? Online, para tratar de establecer algunos puntos de encuentro con el resto de los países y las producciones de estas dos mostras, ¿no? Para que el próximo año podamos tener un encuentro mucho más grande, ¿no? Y estamos viendo hasta dónde vamos a poder hacer las sesiones físicas, ¿no? De fato, acho que por más que lancemos un festival físico, va a ser complicado que la gente asista. De fato, acho que eso va a ser un problema a nivel global y en todas las áreas do cinema, de exhibição falando, né? Acho que o público, por mais que os cinemas voltem amanhã, não vai voltar tão rápido aos cinemas, sobretudo a ver os filmes periféricos com os que trabalhamos, independentes, de autor, não, ou seja, não os filmes comerciais, né? Então estamos com um dilema. Talvez trabalhemos com cinema drive-in, não? Além, obviamente, das exibições virtuais. Aí, para terminar, assim, esta breve apresentação, ¿no? y divulgación de ideas, ¿no? Estamos pensando mucho también este concepto de presentación online del festival, porque lo online ainda es demasiado impersonal. Hay un bombardeo en estos últimos 6 meses de cuarentena, prácticamente hemos sido bombardeados por los lives, por los festivales online, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde realmente esto está siendo positivo y hasta dónde no deja de ser una ilusión, ¿no? de conexión, de interrelación, de carne, ¿no? de podernos olear, sentirnos, cheirarnos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo acho que ese pequeño detalle de la falta de encontro pessoal
es un problema con los festivales online, con los festivales que han decidido con eso. Y otra cosa es que a pesar de que existen festivales que han tenido éxito a nivel online, lo online es algo nuevo, ¿no? Es algo que ainda va a tomar un proceso de 2, 3, 4, 5 años, a pesar de que el Internet está muy presente en nuestras vidas, hasta que terminemos como festivais y como cinema en general, entender este nuevo espacio de interacción entre los seres humanos, que sería el mundo virtual de los festivales, ¿no? Entonces, para nosotros todavía es muy confuso, y esa otra cuestión que es la cuestión humana, ¿no? O sea, el Internet no nos da esa posibilidad de conexión humana, por lo menos como nosotros pensamos, ¿no? Entonces, es algo que personalmente a mí, ¿no? Y acho también a otro director, a Sergio Carvalho, incomoda un poco, ¿no? Es cómo enfrentar eso en tiempos de pandemia, ¿no? Mas esta vez creo que por enquanto está bem, para não falar demais. Marcelo, estamos no mesmo barco, viu? Gostei muito da sua fala, porque o seu festival, a sua realidade, né, que é a nossa realidade, ela vai de encontro aqui com o FECIM. Bom, o FECIM é um festival de TV e cinema de Muqui, que é a nossa cidade, localizada aqui no interior do estado do Espírito Santo, na região sudeste do Brasil. E quando o Marcelo falou sobre a sua condição periférica, né, lá em cima, nós aqui, de alguma maneira, nos identificamos com essa condição periférica, porque estamos, né, no sul do estado, no interior de um estado, onde realmente, Marcelo, não há interesse das empresas e tampouco né, das políticas públicas de fomentar a produção audiovisual, os festivais nessas regiões. No Brasil, né, no início do desenvolvimento do cinema brasileiro, né, praticamente, né, todas as cidades, inclusive as pequenas cidades, possuíam uma sala de cinema, né? Muqui possuía uma sala de cinema, e nós não temos mais nenhuma sala aqui. O nosso estado possui 78 cidades, apenas 12 cidades possuem pelo menos uma sala de cinema. Então, os festivais, o nosso festival, o FECIM, ele defende exatamente a produção audiovisual, a difusão do cinema em todos os lugares, quanto mais no interior, né? O interior mesmo, onde a população não tem acesso à produção cinematográfica. É pela via do festival, é pela tela, literalmente, na praça. E aí, quando eu falei inicialmente sobre a dificuldade de se produzir um festival online, e o Marcelo também colocou a sua inquietação em relação a isso, eu me identifico da mesma forma, porque nós entendemos que é uma maneira de elitização do cinema, né? O acesso à internet numa cidade como a nossa, né, é limitado, né? A boa parte da nossa população reside na zona rural, né? Então, não tem realmente nenhuma condição de ir até a cidade próxima, gastar aí, em média, R$100, né, numa noite, para assistir a um filme que não é de produção autoral, né? Não contempla produção autoral, não contempla a produção capixaba, né? É uma produção comercial. Então, é um ciclo vicioso, né, dentro da nossa industrialização do audiovisual brasileiro, que dificulta muito o nosso trabalho, né? No interior, nós temos dificuldade de acessar as leis, né, de financiamento, porque elas já são limitadas, os editais são poucos, né? Nós temos no nosso estado um fundo estadual de cultura, é com ele que nós desenvolvemos o festival nesses 9 anos, né? E com o início do governo Bolsonaro, nós estamos totalmente paralisados, como sabemos. E as empresas privadas realmente não têm interesse
em contemplar um produto, um projeto audiovisual, que eles transformam em produto, numa cidade do interior, numa cidade que não tem uma relevância de impacto para a sua marca, né? Nós produzimos um festival baseado na educação patrimonial, junto às escolas, né? Fomentando a produção audiovisual nas comunidades, com cineclubes, com 4, com 5 pessoas, assistindo um filme e depois seguimos para um debate. Então, é um processo de longo prazo. Nós identificamos o nosso projeto, né, o nosso FECIM, como um projeto de longo prazo para a construção de uma sociedade mais harmônica, mais interligada, onde a gente possa preservar a nossa memória. Porque se a memória foi retirada, né, lá atrás, nessa sala de cinema que não existe mais, nós queremos agora registrar a nossa memória dentro das plataformas que nós possuímos, né? São as nossas ferramentas. O FECIM, ele muda a cada ano. Nós temos 3 mostras que formam a nossa programação, né? A mostra de TV, porque a televisão, ela impacta na comunicação da vida do brasileiro, e muito mais de quem vive no interior. É pela televisão que o morador de uma cidade pequena tem aí acesso às informações, né, a novela ou ao filme, né? Então, é a televisão que leva essa carga de responsabilidade, né? E por ser gratuito, né? Um conteúdo gratuito, disponível na vida, no dia a dia das pessoas. Temos a mostra de TV, temos a mostra curta, né? Que é a nossa principal janela. Recebemos nesse ano 303 curtas, que já estão em fase de curadoria, e temos a mostra web, que são os projetos de série, de websérie, né? E pilotos também para TV dentro da mostra TV. Então, nós acompanhamos os debates, entendemos que precisamos dialogar com os principais festivais do Brasil e do mundo, trazendo pautas, trazendo reflexões, e ficamos, né, sempre nesse questionamento. Um festival de cinema para quê? Não só para quê, mas também para quem, né? Nós fizemos muita questão de, no ano passado, transformar o FECIM numa produção local, incluindo todas as pessoas criativas que trabalham e vivem na nossa cidade. Mesmo reconhecendo que nós não temos equipe capacitada, técnica, né, que precisa sair da sua cidade para trabalhar e para a capital, né, para uma cidade maior trabalhar, nós defendemos que somos hoje um festival 100% do interior, com profissionais do interior. Isso significa que o nosso olhar realmente é para o futuro, na criação de produtores, no desenvolvimento de ideias que vão se transformar em roteiros, para que um dia nós consigamos filmar aqui, filmar numa pequena cidade, com a equipe da cidade. Então, esse é o nosso desafio. Entramos para mais um ano, concordo com o Marcelo em toda a sua fala, acho que temos muitas afinidades e toda a produção nacional sente, né, essa angústia e essa reflexão do Marcelo. Faremos um festival online dentro dessa perspectiva, né, da reflexão, de tentar entender o que somos e o que seremos em 2021. Obrigado. Bom, perfeito essas colocações. Eu fiquei um pouco curiosa para saber, Justa, quantas edições já tem o festival? São 9 edições. Que legal, e vocês estão trabalhando nessa profissionalização, por assim dizer, né, das pessoas. E com esse novo cenário da pandemia, eu queria até que o Alejo falasse um pouco do desafio de produzir
né? Porque, assim, o festival vai ser realizado online. Tem esse desafio né, de ensinar essas pessoas a filmar. E como vai ser isso, assim, né? Tipo, na prática de filmar. E como está sendo a prática de filmar para o Alejo, que fala nesse sentido. Então, queria ver se vocês trocam un poco. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo. Bueno, yo soy Alejo, trabajo con mi colectivo creativo que se llama La Sarna hace 17 años. Este año nos dimos cuenta sin querer que ya estábamos cumpliendo casi 20. Y siempre basando nuestro trabajo en que hay ciertas obras que necesitan ser hechas porque sí, y sin esperar apoyo ni ayuda de nadie. Entonces, sobre esa estructura, armamos un equipo de técnicos todoterreno que lo que encuentran es la pasión en realizar. Y hay una cuota bastante grande de militancia en el sentido de que cuando se nos mete en la cabeza que un proyecto, no producto, merece ser hecho, se trabaja a fondo y con muchísima energía hasta realizarlo, que es lo que pasa con los compañeros de los festivales. O sea, es pese a todo y sin necesitar apoyo. Si el apoyo aparece, bien, pero si no aparece, se produce igual. Entonces, personalmente, ¿no? En la forma de realizar, siempre como forma de trabajo se planteó ir poniéndonos, asignándonos dificultades. Para que siempre sea un poco más difícil de realizar, entonces nos empuje a tener que inventar una técnica para, sin recursos, poder llevar a cabo las ideas que teníamos. Así, en ese camino, hicimos 5 largometrajes, 3 de ellos enormes, una trilogía que se llama Trash, donde la idea fue que cada película sea más grande que la anterior hasta llegar al final de la tercera con una escena gigante con 200 personas combatiendo, en la que tardamos 3 meses en preproducir una sola jornada. Y con eso, como experiencia, solo la trilogía nos llevó 10 años, ¿no? Con eso como experiencia armamos lo que llamamos taller de cinepunk aplicado para salir a comunicar esa experiencia y quizás esas técnicas que habíamos ido diseñando nosotros a nuestra medida en el camino, pero poniéndonos como ejemplo de que si uno se pone y empieza a tratar de resolverlo, no hace falta que alguien venga a apoyar, simplemente es la energía de los técnicos implicados los que hace funcionar un proyecto, que es lo que pasa con los festivales, justamente, ¿no? Tipo, si no hubiese gente que le pone sangre, no funciona. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, de repente, sucedió la pandemia. Y a la segunda semana de nuestra cuarentena obligada en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires ahora, salió una convocatoria de Fantaspoa, el Festival de Cine Fantástico de Porto Alegre, para cortos exclusivamente hechos en aislamiento. Entonces, para nosotros fue un poco la primera vez que nosotros no elegíamos la dificultad, sino que la dificultad venía y nos decían, bueno, ahora el corto tiene que ser hecho de manera individual. Entonces, fue ahí cuando empezamos a pensar cómo sería este nuevo universo de grabar por separado, teniendo en claro que el producto que nosotros queríamos generar tenía que ser grande, tenía que parecer que fuera una cosa grabada en el mundo normal de antes, quizás. Entonces empezamos a trabajar como con ingeniería inversa, pensando qué equipos teníamos cada uno. Entonces, bueno, yo tengo cámara, yo tengo sonido, yo puedo editar, no sé, las capacidades que cada uno por separado pudiera tener, y a partir de ahí escribimos el guión de un cortometraje que se llamó Eclosión para Fantaspoa, que finalmente ganó Mejor Corto Internacional. Lo cual fue inesperado, nosotros lo hicimos solo para divertirnos y de repente estaba ese premio que era en servicios internacionales para siguientes proyectos, muy temprano en la cuarentena, en la segunda semana. Entonces, como que nos dio muchísima energía de, ok,
desde mi casa puedo generar algo que tenga repercusión a nivel internacional, y que los premios eran que una artista inglesa te diseñe un póster, que un músico de Argentina te haga una canción, que asesoría de producción, asesoría de guión, diferentes proyectos, lo cual nos dio energía también para terminar un guión de largometraje al que ya le dijimos, bueno, listo, con esto tenemos póster, música, y ya tenemos un guión de largometraje mucho más armado. Pero después, desde Fantaspoa surgió hacer la antología de la pandemia, que era de los 35 cortos que participaron, se seleccionaron 14, y eso lo compró una distribuidora canadiense. Y se lo llevó por el mundo, fue al mercado de Cannes, fue a un festival en Estados Unidos, no sé, se fue a dar su vuelta. Pero nosotros, como que acostumbrados a producir de manera completamente independiente y sin esperar lo que venga a cambio, porque nosotros siempre produjimos bajo presupuesto, pero nunca tratamos de vender los productos. Recién ahora estamos empezando con la producción, con la distribución internacional. Entonces, siempre fue producir por la necesidad de ver las películas realizadas. Ahora entraba toda esta nueva etapa de que alguien la compre y se la lleve a recorrer el mundo, y de repente ya no era propia, o sea, es del otro. Entonces, al estar contentos con cómo había quedado la manera de realizar, y también sentir que nos acercaba en un momento complicado en el que estábamos todos lejos y separados y aprendiendo a vivir solamente por reuniones de computador y solamente WhatsApp, entonces nos sentimos unidos de vuelta gracias a la realización, y quizás de alguna manera volvimos al punto cero de por qué nos juntamos hace 17 años a producir, que era para poder sentirnos juntos mientras hacíamos algo que nos divertía. Tuvieron que pasar tantos años y una pandemia global para que digamos, esto es el núcleo de los que nos mantiene unidos como equipo, a más de 15 personas. Entonces decidimos no quedarnos con la extraña sensación de que ese corto que habíamos hecho y nos gustaba ya no nos perteneciera, y decidimos hacer una miniserie solamente para nosotros, para estrenar en nuestro YouTube, y quizás prestarle un poco de atención a las redes sociales que siempre estuvieron olvidadas para nosotros. Y entonces escribimos una serie de 4 capítulos cortos, son 4 capítulos de 10 minutos, para estrenarlo, son 4 para estrenarlo una vez por semana durante un mes en YouTube. La serie se llamó Estrella Fugaz, y fue sorprendente, por un lado, lo bien que la pasamos haciéndolo, porque nos seguimos divirtiendo mucho, y empezamos a sentirnos en el lugar habitual de las euforias y las frustraciones extremas de los rodajes, ¿no? Como toda filmación tiene puntos muy altos y puntos muy bajos, y sentimos las dos. Volvimos a sentir el agotamiento físico de después de un día de estar grabando todo el día, volvimos a sentir sensaciones que quizás se habían olvidado después de tanto tiempo de no trabajar, pero a la vez, quizás sea por el momento exacto en el que salió, que fue en este momento de cuarentena, y cómo lo estamos viviendo en Buenos Aires, en el que todavía no se abre ni se cierra y está todo como en un terreno extraño, tuvo una repercusión excelente, tanto de crítica como de colegas que pueden no decir nada y normalmente no dicen nada, pero nos mandaban mensajes especialmente diciendo qué bueno que estaba. Creo que más que por el producto, por la energía que transmite producir pese a todo. Estamos encerrados, producimos igual. Una cosa que no se ve, chica. De hecho, la historia transcurre en la Tierra y en el espacio. Y se ve como el espacio y se ve como la Tierra, y está resuelto en la casa de cada uno, y funciona. Entonces hubo como una retroalimentación de energía muy poderosa desde la prensa, los colegas, los amigos, la familia. Y además, a nivel personal, pasó que toda la trilogía Trash y quizás alguna de las cosas que veníamos haciendo antes era muy trash, tendiente al gore o terror, incluso no, es como la asquerosidad, una cosa de escatología revolucionaria
que la línea conceptual era dejar en claro la independencia con la que estaba hecho el producto solamente de un vistazo, en el sentido de no hay ninguna escena de las películas que vos veas y pienses que eso puede tener apoyo, porque son terriblemente violentas, revulsivas, escatológicas, es antipúblico. Entonces rompería con la idea de la escuela de cine, donde en la primera clase de producción te dicen que para hacer una película hay que pensar en qué público la va a mirar. Entonces, como una visión extrema de autor extrema, sería: yo hago la película porque quiero y el público tanto no me importa que voy a hacer algo que el público odie. Entonces, durante muchos años hicimos esa trilogía que nos llevó 10 años y de repente saltamos a hacer la serie Estrella Fugaz, que no solo está producida individualmente y todas esas cosas, esas rarezas técnicas, sino que también es una historia absolutamente apta a todo público. O sea, la puede ver niño, la puede ver una persona grande, la puede ver cualquier público. Y cada uno va a sentir algo diferente. Entonces, para nosotros, abrió todo un espectro mucho más grande de, por ejemplo, prensa que está de acuerdo con la forma de realizar, pero jamás hubiese hecho una crítica seria y concienzuda de las películas que habíamos hecho antes, porque son incompatibles. O sea, no es mala voluntad, sino que no existe. Esto, en cambio, abrió todo un panorama. Y lo que a mí más me sorprende es que de repente se convirtió toda esta situación en un ejemplo más de que produciendo sin parar se generan cosas buenas y hay un crecimiento en algún sentido. Hace 4 meses hicimos un corto y lo vendimos a Canadá. Una cosa impensada. Y después hicimos una serie y salimos en el diario acá, en página completa, en el diario. Increíble también. Todo eso desde nuestras casas. Solamente por la energía de no parar. Eso para mí fue la cuarentena hasta ahora. Ah, boníssimo. E Jussan, dentro disso, desse cenário que o Alejo falou agora, como é que tu imagina te dar uma boa perspectiva para pôr o pessoal para funcionar aí, porque 9 anos já dá tempo, né, do pessoal já pegar uma boa base, se empolgar e não querer parar, principalmente por causa dessas sensações, né, que o Alejo descreveu, que a gente tem fazendo cinema, né? As grandes frustrações, os altos e baixos, essa coisa que é viciante, né? Vicia isso. Como é que tu pensa em fazer agora? O processo criativo, né, ele está aí, né? Porque a gente não deixa de produzir, né? A gente está o tempo todo criando e produzindo como pode. Eu acho que essa é a grande natureza, assim, de todos nós, porque a gente não desanima, né? Diante de todas as dificuldades, a gente não desanima. E como ele mesmo disse, eu acho que é isso. O Alejo falou muito bem sobre continuar, né? Continuar trabalhando, continuar exercitando, porque coisas incríveis acontecem mesmo. Eu acho que os exemplos que ele deu da série, né, vendida para o Canadá, inicialmente não tinha nenhum interesse econômico, mas veio depois, né, o que é fantástico. Aqui, nós temos, desde 2019, no ano passado, conseguimos abrir uma produtora, né? Conseguimos, depois de 8 anos, abrir efetivamente uma produtora audiovisual na nossa cidade. Significa que a gente, né, conseguiu, né, realizar um grande sonho coletivo, que era fundar uma empresa aqui na cidade. Então, a nossa empresa tem desenvolvido principalmente projetos, né, desenvolvimento de projetos, para que a gente se aproxime aí de um cenário otimista agora em 2021. A gente espera muito que e nos inspiramos, né, em todos esses exemplos incríveis dos nossos colegas, porque significa dizer que a internet, de alguma maneira, ela nos coloca na rede, né? Então, a partir agora de janeiro,
né, nós produziremos uma websérie sobre a vida interior das pessoas, enfim, das pessoas que vivem no interior e que têm uma vida criativa. Nós fizemos uma busca interna aqui na nossa equipe, nos nossos colegas, sobre como é viver no interior. A gente tem essa imagem de que tudo no interior é atrasado, é longe, é distante, que a tecnologia não chega, que a informação não chega. Então, para o ano de 2021, a gente tem uma websérie de 4 episódios também. A gente está estudando bastante para transformar essa experiência numa experiência criativa, né? Um grupo de amigos que se reúne eventualmente para produzir uma ideia. E essa ideia alcança aí todos os lugares do planeta. É mais ou menos isso que a gente pretende lançar em breve. O FECIM é uma produção coletiva nossa aqui, né, da nossa produtora. Então, a gente segue captando recursos, seguimos firmando parcerias com as instituições, seguimos produzindo os nossos curtas e os nossos pequenos vídeos. No próximo sábado, inclusive, gravaremos um vídeo baseado nas riquezas culturais que a gente tem aqui. Hoje, por exemplo, está chovendo bastante, então teremos mudanças nesse roteiro. Então, estamos vivos. Eu fiquei pensando aqui, né, no que vocês falaram, tanto o Marcelo quanto o Jussan, sobre essa questão, assim, da dificuldade de angariar recursos, né, estando fora do eixo, vamos dizer assim, né. Nós aqui passamos isso também, né, bastante, de um certo modo, e eu, como já produzi festival, sei o quanto, né, se precisa trabalhar o tempo todo, e esses recursos é sempre uma corda bamba, né, a gente está sempre, não, o festival vai acontecer, mas, né, vamos ver como, então, fiquei pensando assim, porque é realmente um desafio, né, essa questão desse mundo virtual aqui, que, enfim, assim como o outro, nunca vai atingir, né, o mesmo, mas fico pensando agora em alguns movimentos, algumas coisas que eu tenho ouvido, né, não cheguei a trabalhar exatamente, mas será que não seria uma forma também de, pensando, por exemplo, existe a possibilidade de se criar um evento híbrido, né, talvez, porque eu acho que também, assim, a gente não sabe, né, a gente fala muito, nós, do audiovisual especialmente, né, como vão ser as coisas daqui para frente, as relações e como que a gente vai seguir tocando, não só, né, assim, enfim, será que não seria também uma possibilidade, então, de se buscar, porque se tem essa janela que tu pode levar ela para onde quer que seja, né, de então pensar nesse novo desenho, até mesmo talvez para buscar esses apoiadores, essas empresas de alguma maneira, porque se começa, né, um festival, por exemplo, estive em Muki, né, e é uma maravilha aquilo lá, né, assim, eu estive por poucos dias lá, mas fiquei muito encantada mesmo com aquele festival naquela praça, realmente é muito tocante, assim, né, enfim, todo o evento, todo o trabalho que eles têm, o cuidado, e ao mesmo tempo ter aquela coisa de, né, meio provinciana ali, realmente, mas fico pensando nisso, de se não existe essa chance, essa oportunidade, então, de, vamos dizer assim, essas pequenas cidades, esses pequenos movimentos saírem, né, do anonimato e chegarem a outras esferas que talvez antes não se pensava, enfim. Então, como que isso não pode, né, assim, pensando em né, a união, enfim, a gente se reinventa, né, a cada momento, e então, assim, tem sim, né, os contras de como essa coisa do toque, do encontro, isso, não posso, imagino que todos aqui, né, estamos sentindo muita falta, né, disso, que maravilha seria que se a gente pudesse fazer esse encontro, depois poder ir para o bar tomar, né, ou fazer, enfim, aqueles, né,
descontrair de outras maneiras, mas ao mesmo tempo estamos aqui, né, de diferentes regiões falando, e depois nós vamos levar, né, assim, sei de pessoas que estão esperando esse vídeo, que não podem agora estar aqui, né, mas que vai poder permanecer, né, essa nossa conversa. Então, isso que eu fico pensando, se não é uma possibilidade também, queria ouvir vocês quanto a isso, né, o que vocês pensam disso? Eu acho, né, como tu falas, que a partir de agora, a configuração dos festivais, não, dos espaços de trabalho dos festivais, não vai ser mais o mesmo, né? De fato, acho que a partir de agora, 2020, todos os festivais vão ser híbridos, né? Ou pelo menos os festivais que têm a intenção de chegar a públicos amplios, diversos, né? Não tem outra opção que ser híbridos, né? O sea, esta experiência no mundo virtual, né, não tem retorno. O sea, é algo que vai continuar, né? Mas a ideia justamente, que é o que eu planteio e me incomoda um pouco e me deixa interrogantes abertas, né, é como vai ser esse híbrido e como vai ser essa relação entre o mundo físico e virtual, né? Então, essas são as perguntas que vêm. Não é suficiente com apertar puxar um botão, apertar Enter, né? Não é suficiente com ter um celular, um computador, sino que existe uma cultura, né, da virtualidade, né? E é uma cultura, não, que apesar de ter, como falava, né, acesso à internet já há muitos anos em todos os nossos países, né? Em algumas regiões mais, em outras regiões menos, a conectividade, como se fala, né? Por lo general utilizamos a internet de forma bastante analfabeta, si vale el término, es decir, utilizamos WhatsApp, Facebook, Instagram, de forma bastante precaria el Google o buscadores para procurar informação, não? E bastante superficial, né? Ninguém procura as coisas além de lo que o mercado oferece, né? Não? Essa é a primeira coisa, né? Que garantia tenho eu de que mi festival, a partir de las plataformas virtuais, va a llegar a más gente? Si la gente o que busca es más de lo mismo, o sea, traslada su experiencia de shopping, la traslada a la experiencia virtual, ¿no es cierto? Traslada su experiencia de cine hollywoodense, nada contra el cine hollywoodense ni comercial, mas traslada esa experiencia al mundo virtual, ¿no? Entonces, la industria o las industrias, ¿no? Y los monopolios de las industrias culturales, en este caso, o cinematográficas, ¿no? No solo han monopolizado el espacio físico, sino que están monopolizando el espacio virtual también, ¿no? El gusto, las formas de ver, el tipo de producto, ¿no? Las formas de narrar, las formas de discurso, etcétera, ¿no? Entonces, cuando falo justamente de entender cómo funciona este mundo virtual, ¿no? Sabiendo que a pesar inclusive de entender el mundo físico, trabajamos en limitaciones que no son siempre económicas, ¿no? De orçamento, sino son justamente de trabajar contra ese monopolio del gusto, ese monopolio de la cultura, ¿no? Es cómo evitar, ¿no?, caer en lo mismo en el mundo virtual, ¿no? O en ese espacio híbrido que se está construyendo ahora, ¿no? Entonces, a mí son las preguntas que me ven a la cabeza. Me pongo a pensar ahora, ¿no? La piratería online siempre ha estado, y de fato, si no hubiera sido la piratería digital primero y online, de fato yo acho que países como Bolivia, Perú, Ecuador, por dar unos ejemplos simplemente, ¿no?, que quizás sean del hemisferio sur, los países más fracos, Paraguay, ¿no?, los países más fracos en términos de industria cinematográfica, o por lo menos de acceso y producción cinematográfica. Estos países que he mencionado han comenzado a producir más gracias a la tecnología digital, pero a diferencia de generaciones de los años 70, 80 y 90, las generaciones de finales de los 90 y 2000 para encima, no solamente han comenzado a producir más gracias al digital, sino que han comenzado a asistir filmes más, ¿no? O sea, la falta de acceso a la diversidad cinematográfica se democratiza con el acceso a la tecnología digital, pero no solamente a la tecnología digital como tal, porque también se monopoliza, ¿no?, en pocas manos, sino a partir de la piratería. La piratería de algún modo termina siendo una bendición, ¿no?, tanto para esos países de producciones fracas,
de espacios de exhibición pequeños, ¿no? Tanto como países grandes, digamos, de una tradición cinematográfica mucho más establecida como Brasil, Argentina, México, ¿no? Etcétera, ¿no? Donde fortalecen ainda eso más, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Hemos pasado de lo digital a lo virtual, ¿no? Sin embargo, quienes siguen dominando ese mundo virtual son o los influencers, que me parece bien a nivel youtuber, ¿no? Que se convierten además en analistas políticos, consejeros políticos, etcétera, ¿no? Y quien tenga más seguidores en el YouTube y más seguidores en el Instagram se convierte en una especie de profeta de la virtualidad, que es un caso que me interesa bastante, pues bien sociológico inclusive, ¿no? Pero se convierte en eso. Y por el otro lado tienes las grandes cadenas, Netflix, Amazon, por dar algunos ejemplos, ¿no? Que terminan monopolizando ese mercado, ¿no? Y terminan monopolizando esas aspiraciones, gustos, todo, ¿no? Dejando de fuera todo lo demás, ¿no? Y en el caso ya pulando los festivales de cine, los festivales que tienen mayor éxito siguen siendo los festivales que han tenido éxito a nivel físico, ¿no? Es decir, los grandes festivales, da la casualidad que casi todos los festivales son independientes, porque siempre exhiben los filmes fuera de comercial, la mayoría, no todos, ¿no? Y quedamos nós, los festivales medios y pequeños, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente llegamos? ¿O hasta dónde es una alegría, por ejemplo, hablar, el filme que hoy hemos exhibido en mi festival ha tenido 500 visualizaciones. ¿Hasta dónde esas 500 visualizaciones han sido de comienzo a fin? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo sabemos que esas 500 visualizaciones han sido sentados en el sofá, asistiendo durante 2 horas al filme? ¿Cómo sabemos que el espectador ha comprendido, ha entendido, se ha conectado? No sabemos, no tenemos cómo saber eso a partir de lo virtual, ¿no? Entonces, al hablar de forma numérica, ¿no? Cualitativa, ¿no? Que ahora todos los festivales sacan eso como éxito. Mi festival ha tenido 10.000 visualizaciones, 10.000 visitas. Acho que eso es una mentira, nos automentimos, ¿no? Porque no tenemos cómo saber, o sea, 10.000 en el mundo virtual no es garantía de nada, ni siquiera de que te han visto, ¿no? Es lo mismo cuando yo entro a ver un vídeo en YouTube, a veces veo 1 segundo, 10 segundos, y claro, hay formas también de estadísticas de contabilizar eso, dependiendo de la plataforma que uno utiliza para que los filmes se vean, por ejemplo, tem formas, ¿no? Mas igual, o sea, son formas diferentes, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa es eso, es cómo evitar que en este momento de lo híbrido, ¿no? Y tal vez si no, pasamos directo de lo físico a lo virtual, cómo evitar que esas malas prácticas del cine monopólico, del cine elitista, del cine excluyente, ¿no? Del cine que nos ha acostumbrado a comer más de lo mismo y siempre de lo mismo, ¿no es cierto? No plante raíces, ¿no? En el mundo virtual o híbrido, ¿no? Y justamente acho que ese es el nuevo objeto que tenemos, tanto productores, ¿no? Porque los productores también tienen un gran culpa en eso, ¿no? O sea, de alimentar ese tipo de industria, sobre todo los productores, ¿no? Sonar con el tapete vermelho, sonar con los grandes festivales, sonar con el agente de venta europeo, soñar con el... ¿no? Es algo que yo realmente no entiendo, sobre todo en los productores latinoamericanos, que faz filmes, además, en la mayoría de los casos, con fondo público, ¿no? Que terminan secuestrando los filmes, ¿no? Entregando a manos y filmes que nunca llegan a los públicos o que siempre llegan, primera ventana exclusiva a Cannes, después en un absurdo de circulación de los filmes, ¿no? Entonces, el mundo virtual o híbrido faz esas mismas preguntas a los modelos de producción, ¿no? Y a los mismos productores en las formas en que esos productos tienen que circular. Y ahí entran los festivales o muestras de cinema, ¿no? En cómo recibir esos productos, ¿no? Y cómo ponerlos a disposición del público para que esos filmes puedan llegar de forma adecuada, inclusive mejor que de forma física, considerando, entre aspas, ¿no? Que el mundo virtual democratiza el acceso entre aspas, porque no es tan real, ¿no? Entonces, acho que esas son las preguntas. Las preguntas no es cómo voy a hacer que venga más público a ver mi filme, no cuántos likes tengo, o si tengo el filme en exclusiva o no tengo el filme en exclusiva. Acho que son preguntas sí, pero son preguntas superficiales. Las preguntas de fondo son cómo vamos a convivir, cómo vamos a articular, cómo vamos a manejar, conducir estas nuevas formas, ¿no? De producir y circular los productos audiovisuales, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones
eu tenho, né? Perfeito, eu acho que é uma preocupação que todos nós temos, né, Flavinha? A análise Pode falar, desculpa aí, Maria. Não, desculpa. A análise qualitativa, né, dessas observações. E eu me pergunto até quanto a gente pode utilizar também, utilizar esses influenciadores ou esses streamings, não tem nenhum sentido de parceria, ou buscar fazer eles virem para o nosso lado, também um pouco, de alguma determinada maneira, usar esse mecanismo, que às vezes pode ser tão perverso, mas que, não sei, é só uma ideia. Encuentro que es muy real esto que dice de la perversión de terminar produciendo para lo que los números van a funcionar, que es algo que se nota mucho. A mí me pasa que soy productor de videoclips, ¿no? O sea, me contratan mucho para eso. Y al final lo que te terminan pidiendo es que sean iguales a los que ya funcionaron antes, y que cumpla con ciertos requisitos que las plataformas van imponiendo por la práctica. O sea, mismo las plataformas van sesgando el producto porque esto tiene más horas de visualización. Entonces, todos los influencers o todos esos que trabajan con esos números, que odio, van agarrando y diciendo, bueno, entonces esta iluminación es así, así. Entonces al final terminan siendo productos completamente prefabricados. Me parece que nuestra responsabilidad como productores y como festivales, como pantalla, es tratar de alejarnos de eso. O sea, no considerar esos productos hechos para que al algoritmo le gusten una cosa acabada, sino meramente una cosa comercial que no es de autor. Digo, me parece que empieza a quedar clara la división porque los que son hechos para que le funcionan las plataformas tienen todos una línea muy definida. Entonces, todo lo otro empieza a cobrar personalidad. Y en esa semidemocratización de la tecnología, es bastante plural las voces que hay. Entonces, pero todo es mucho, entonces hay mucho exponente de lo súper independiente y hay mucho exponente de lo que es independiente pero quiere pertenecer al mercado, y hay un poco de lo que hace la gente que tiene los medios de producción y genera esos productos. Pero como todo se polariza extremadamente y se empiezan a ver mucho las divisiones, me parece que en eso también, porque se estandariza mucho cada uno de los grupos que estamos falando, me parece. Eu acho que é uma reflexão muito pertinente, e eu volto, Marcelo, para a sua teoria da condição periférica, porque eu acho que nós, de alguma maneira, estamos, né, periféricos digitais dentro dessa lógica, periféricos virtuais, né, porque é muito difícil mensurar, por exemplo, no nosso caso, aqui no interior, qualquer lógica numérica. A gente não tem nem a pretensão de imaginar número de visualizações. Se a gente se firmar nesse conceito numérico, pura e simplesmente, a gente não consegue vislumbrar um futuro, sabe? Porque nós já estamos perdendo, né? Nós já perdemos, entre aspas, a batalha nessa situação de números, de estar em destaque. O que vai, na minha opinião, ditar talvez a mentalidade, a produção dos festivais daqui por diante, além da forma híbrida, que é o que vai manter a essência das ações, é exatamente a autenticidade do festival, né? Reconhecer que ele é especial porque ele é especial, porque ele defende uma identidade, porque ele tem a
sua vocação, enfim, a sua missão, a sua atuação ali, e que ele vai se manter daquela maneira, ou, enfim, não vai se corromper, né, diante dos números, porque realmente muitos produtores, muitos colegas de produção estão nervosos por conta dos números de visualizações no Facebook, no Instagram, criando campanhas aí de monetização para atingir essa... E o Marcelo disse muito bem, quer dizer, ter 2.000 visualizações no YouTube significa que nós estamos atingindo né, um público determinante aí na produção audiovisual. É claro que tudo mudou, o mundo mudou, a pandemia nos impôs uma realidade bem complexa, tudo é realmente novo, né? Eu acho que nós estamos ainda refletindo sobre paradigmas do passado, né? Então, mas eu acredito muito na autenticidade dos festivais. E talvez eu acho que seja importante levar para o online ou levar para o digital a experiência do presencial, né? Do olho no olho. Eu não sei de que maneira, mas a impressão que eu tenho até agora, como a Alejo disse bem, tudo está muito, muita informação. Eu acho que os festivais estão sobrecarregados, muita imagem, muita informação mesmo, e eu acho que existe uma boa camada da audiência que está cansada, e eu acho que essa é a grande reflexão para os produtores, seguir o barco, seguir a onda, né, ou refletir um pouco mais sobre essas experiências e essas visões da realidade aí que a gente está vivendo. Eu acho que é muito isso, assim, verdade e mentira. Internet é isso, o que é verdade, o que não é verdade, e a gente fica nesse lugar, né? Para que lado nós estamos realmente trabalhando, né? Então, eu não sei dizer se uma parceria com o YouTube, por exemplo, no nosso caso, talvez fizesse muito bem para os números, né? Talvez fizesse muito bem para o patrocinador, se nós tivéssemos um patrocinador, mas eu acho que não caberia no nosso caso, né? Acho que não... E eu acho que existem alguns festivais pelo Brasil que não estão refletindo sobre a sua realidade, sobre o que é um festival, qual a importância de um festival para uma cidade ou para uma região, né? Eu não sei se existe essa preocupação simbólica da cultura, né? Mas eu acho que realmente é um dever de casa, dos progressistas de alguma maneira. No nosso caso, a gente não vai se atinar aos números, a gente vai produzir acreditando que a nossa emoção vai determinar os números, de algum modo. Por outro lado, também tem uma questão, né, de que, assim, esta situação de necessidade de distanciamento e de afastamento, né, das pessoas e dos ambientes com aglomerações, também vai despertar alguma emoção neste público, né, nos públicos locais, porque num evento que já está com quase 10 anos, no caso do Marcelo, que já passou de 10 anos, né, chegou aos 10 anos, isso já se tem uma espera, de alguma maneira, né, assim, não, novembro vai ter o festival, né, então em novembro, enfim, tem essa movimentação na cidade, embora mesmo que seja pequena, que seja local, no caso do Pachamama não é tão pequena, né,
porque tem uma descentralização, né, Marcelo? Então, pelo que eu me lembre, não conheci muito, né, o festival, porque estive lá muito rapidamente, mas me lembro, assim, que tinha vários pontos da cidade, né, enfim, tem essa diferença entre o festival de vocês, porque é um festival em uma capital, né, e o que já é um pouco menor, uma cidade menor, enfim, diferente. Mas eu não sei, tenho essa impressão de que esta ressignificação, né, essa valorização do público, isso pode mexer também, né, com eles. A gente percebe aqui no nosso caso agora, Gramado, que está acontecendo, né, online, Gramado, que é um dos maiores festivais, né, quase 50 anos, e enfim, toda né, aquela cidade turística e tudo que gira em torno e quanto chama e quanto é importante também para os realizadores, né? É uma janela também importante como a de vocês. Enfim, não sei se vocês não estão pensando, então, agora num festival híbrido. Neste ano, não, né? Acho que não existe essa possibilidade. No nosso caso, não. No nosso caso, em Moqui, a gente não tem essa opção. E nós nos enquadramos num edital de chamamento da Secretaria de Estado que nos obriga a seguir para o online. Então, a gente cumpre o decreto. Mas você está certíssima, a gente acredita nesse público, né? Eu acho que existe uma... Por isso que eu disse em relação à identidade do festival, à sua vocação, porque se você entrega, né? Se você trai a sua audiência, né? Eu acho que, e é o nosso caso, a gente não pode deixar de entregar aquilo que a gente sempre entregou, né? Que é a experiência, é o estar junto, agora no online, mas entregar, né? Da melhor maneira possível, com carinho, com atenção, com afeto que a produção audiovisual sempre traz no seu trabalho. Enfim, acho que toda a equipe de audiovisual é muito profissional, é muito aconchegante nesse sentido, né, de realmente ser uma equipe, ser um grupo com vontade de realizar e de fazer. Então, eu acho que nosso compromisso é esse mesmo, né, entregar, porque somos público também, né, temos sonhos, então somos público também, queremos a realização desse festival, queremos a sua permanência, e na medida em que a gente acredita no festival e acredita no seu DNA, né, a gente segue esse caminho, né, com coragem, mesmo nas dificuldades, mesmo sem patrocínio. No ano passado não tivemos nenhum patrocínio, e aí, né, Bacurau veio para Moqui, fizemos uma brincadeira aí nas redes sociais, né, enfim, as pessoas curtiram, quem pôde estar, esteve, e agora é um outro momento, né, e permanecer nessa experiência para a gente é muito importante. Permanecer, a gente quer completar os 10 anos do Marcelo, lá no Acre, queremos muito esse ardor, né, do Alejo aí na sua produção também, queremos ganhar, viu, Alejo, os prêmios canadenses, mas é isso, assim, manter a chama acesa. Eu acho que isso é muito importante. O online nos dá esse lugar, mas a gente não pretende vender, né, como eu disse, vender para os números. Eu acho que se a gente se preocupa, se a gente começa a se preocupar com a audiência, né, a gente já sabe de todos os riscos. Então, esse não é o nosso caminho, né? Eu acho que a audiência chegará na medida em que a gente tiver afinidade, autenticidade, né? E aí e a credibilidade também, né? Eu acho que um festival, como todos os festivais que estão aqui, eu acho que ele se define pela credibilidade, pela sua curadoria, pelo cuidado que as pessoas entregam, né, as suas obras. Então, eu acho que é por esse caminho. Igual creo que, aunque se llegue a algo híbrido con los festivales, hay un factor muy importante que es el factor humano
que de hecho es el otro 50% que no es la proyección de películas, es los nexos que se arman entre festivales, entre los mismos realizadores con otros festivales o entre los festivales en sí, que lo virtual me parece que no es muy efectivo para eso. Es lo que decía Marcelo al principio, de llenarnos, de olearnos de frente, que eso es algo que cuando todo se normalice, creo que va a terminar volviendo. O sea, quizás incluso quedan las proyecciones virtuales, pero un lugar de encuentro humano tiene que haber, porque si no los acuerdos y las relaciones entre la gente va a bajar al 30%. Pois é, esse lugar de encontro é perfeito. Muito importante o que o Justin falou de manter, né, essa identidade, essa essência, ser fiel com a sua essência, né? A qualidade, essa educação, né, a culturalização do público, assim, né? E isso é muito importante, como não perder a essência e como não perder o contato. E uma coisa que eu fiquei curiosa é sobre essa questão do contato na produção, como é que vai ser, assim, como é que está essa produção rolando na Amazônia, como é que essa produção vai rolar agora com o pessoal que já está produzindo aí por aí, né, no Espírito Santo. Como fazer isso sem contato, até quanto não tem uma hibridização, na medida que a gente tem que ter uma produção, e a produção requer contato até algum determinado ponto, e me pergunto sobre isso, sobre a falta do contato físico, por assim dizer, né? E como vocês veem isso se resolvendo na prática, assim, na medida da questão produção. Boa pergunta, quer dizer, nós já estamos na forma híbrida, né? De alguma maneira, estamos. Acho que na produção, né, do festival estamos, porque temos que nos encontrar eventualmente, estamos gravando, né, porque precisamos montar uma linha do tempo dos filmes. Na verdade, o festival online é um grande programa de TV, né, no nosso caso. Então, são pílulas, são esquetes, são inserções culturais aqui do nosso espaço, da nossa cultura, enfim. E isso realmente fará. Eu acho que nesse caso do nosso festival online, eu acho que esse é o resultado, né, lá na frente. Potencializar as nossas ações criativas, deixar para sempre, porque o festival na praça é legal, incrível, né? Sim, mas a partir de agora nós vamos registrar mais as nossas ações, ter um lugar de memória, né? Um lugar de memória que anteriormente a nossa cabeça não se atinava tanto, né? Para guardar mais vídeos, né? Guardar mais entrevistas, registrar aqueles momentos que antes não eram registrados. Então, nós estamos nos reunindo, né? Mantendo o distanciamento social, mas realmente tudo online, e-mail, WhatsApp, vídeo, reuniões, mas os encontros na ilha já começaram. Então, de alguma maneira, estamos no hibridismo mesmo. Estava pensando, não, que falava Flávio em tu pergunta, né? Pachamama, nos melhores tempos, ha chegado a ter 8 espaços de exibição espalhados na cidade, né? E nos piores momentos hemos trabalhado com 4, né? Na metade desses espaços de exibição, né? Além das exibições nos bairros, né? Ou seja, Pachamama, uma das formas que tem de descentralizar o festival durante o evento é levar nossa tutela, né, de cinema para os bairros de Rio Branco, e fora do festival é viajar fora do estado do Acre e dentro do estado do Acre, levando programação, né, para Bolívia, Peru, Amazonas em geral e obviamente o estado do Acre, né. Então, sim, ou seja, de fato este ano, se é que acontece o Festival Pachamama como estamos pensando, né?
este ano se vai reduzir a um espaço, né, que seria o Cine Teatro Recreio, para sessões muito concretas, né, quizás apertura e fechamento, possivelmente, né, se é que não vamos todo online, né, e todas as demais sessões vão ser online, e talvez a possibilidade que falava del drive-in, né, que poderia ser uma possibilidade, aunque ainda está em veremos, porque nos sigue parecendo meio excluyente, como modelo, né, nesse sentido. De fato, el 2020, né, aí Alejo comentava um pouco, né, Leide também, né, se ha produzido audiovisual, né, mas fora, não, vamos a falar assim, fora da grande indústria, né. Acho que os modos de produção que se han dado hoje são em linha, né, por um lado, ¿no? Y trabajando formas alternativas al mundo físico, que en este caso serían las híbridas, ¿no? Mas acho que no estoy seguro, no tengo ese dato, ¿no? Mas acho que la forma tradicional de producir, por lo menos de marzo para ahora, ¿no? Ha parado, ¿no? No vamos a tener producción en 2020, por ejemplo, para el 2021, pelo menos en la cantidad que se tive del 2019 al 2020, o sea, vamos a reducir esa producción. De fato, la mayoría de los filmes que vamos a tener en el 2021 van a ser filmes que tenían que ser lanzados en 2020, van a pasar para el 2021, y vamos a ver, obviamente, dentro de la producción 2020, ¿no? Cuánta producción se ha dado y cuáles son los modelos de producción que se han utilizado, porque aquí estamos hablando ya de modelos de producción, ¿no? O sea, de formas de producción, ¿no? No simplemente de orzamentos, ¿no? Si grandes, pequeños, sino los modos que se han dado directores, productores, equipo técnico, ¿no? O autores, ¿no? Para producir. En el caso de Amazonía, ¿no? La mayoría de los filmes están circulando online, casi todos, ¿no? Han sido producidos en 2019, como falo, ¿no? Y parte del 2020, estamos hablando de enero y febrero, ¿no? Y no tengo noticia, ahora que estamos en este proceso de procura de filmes, ¿no? Para la Mostra Amazonía e Indio, en este caso, ¿no? No tengo noticias de filmes que hayan sido concluidos, por lo menos, ¿no? Entre marzo y ahora septiembre del 2020, ¿no? Entonces, ya era una producción bastante reducida, ¿no? Fraca en la región amazónica, ¿no? Mas parece que agora ha dado uma parada também, né? Ou por lo menos não se tem notícias fora de os filmes que estou falando, que se han produzido em 2019 e que estão agora sendo mostrados, né? Então vamos ver o que acontece, vamos ver justamente o objetivo da Mostra Amazonía, ¿no? É algo que o Pachamama sempre havia trabalhado e aí um pouco seguindo a linha de Leide, né? Que somos un festival amazónico, tenemos una muestra dedicada al cinema amazónico, pero el Pachamama siempre ha tenido esa limitación, ¿no? Siempre hemos tratado la Amazonía, a pesar de ser un festival amazónico, como un anexo al festival, ¿no? Dándole la importancia, dándole la grandeza, todo más ha sido un anexo, ¿no? Entonces, justamente a partir de ese año, tratando de corregir ese error, ¿no? Cometido en una lógica, en este caso curatorial, es tratar de rescatar justamente esa muestra, ¿no? Y traerla a primer plano dentro del festival, ¿no? Entonces, justamente es tratar de identificar no solo filmes amazónicos, sino justamente lo que falaban ahora es articular, tratar de ser un articulador, ya somos, más ser un articulador real, anual y além do festival, né, da produção amazônica, não? O sea, que a gente que vem a Pachamama saiba que além de que tenhamos filmes chileno, argentino, brasileiro, mexicano, etc., temos sobretudo filmes que se han produzido na Amazônia, não? Isso é uma janela, e aqui na Amazônia essa casualidade, não? Talvez nós hemos cometido esse erro, né? Siempre los festivales terminan pensando como los productores, terminan pensando en las tendencias y modas que se dan fuera, ¿no? Y esquecemos un poco de lo que se produce dentro, ¿no? Entonces, obviamente, Pachamama feito esa autocrítica, ¿no? Sí cuesta mucho reconocer y cuesta mucho corregir eso, mas acho que esta pandemia también nos ha enseñado a olear para adentro, voltar para adentro, ¿no? Y tratar de ver con más fuerza, fortalecer, fomentar,
circular, visibilizar, ser parceiro justamente da produção que se está dando aqui, né? Este ano, como vamos a fortalecer essa mostra, tem como intenção, como falava, né, que o próximo ano, já seja híbrido, ou seja presencial físico, ou seja todo online, né, podamos ter por primeira vez em 12 anos, seria 2021, ¿no? Uma plataforma amazônica que tem um espaço relevante para o cinema amazônico. Vamos a ver justamente se vamos ter produção 2020, quais são os modelos de produção, de que modo se han dado, se os filmes vão ser sobre 2021, ou vamos ter que trabalhar com filmes 2019 para embaixo, 2018, 2017, etc. Ainda não sabemos, está tudo meio confuso aí, né? Mas acho que lo positivo também disto, e este outro reto, né? Que é que a pandemia vai obrigar, sobre todo a nós, os independentes, na produção, eventos, etc., né? Vai obrigar justamente a reinventar os modelos de produção. Ou seja, já reinventávamos no mundo físico, ¿no? Agora vamos a ter que inventar e reinventar novos modelos de produção no mundo virtual, ¿no? E acho que isso também é outro dos retos que vem nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, possivelmente, né? Bom, eu fico pensando aqui, né, de que maneira a gente poderia, se é que poderia, enfim, né, como podemos fazer, de pensar num movimento, enfim, alguma forma da gente aproveitar também essa oportunidade aqui, esse encontro de... Isso aqui tudo, para mim, é muito rico, tá? Porque eu ouvi muitas coisas aqui que algumas me ocorriam, outras eu não tinha me dado conta, né? E, enfim, a gente está, né, assim, às vezes a gente fica só no nosso mundinho ali e não... Né, pensa, que ruim isso, que bom aquilo, e aí a gente desconstrói, né, pensa, não, é o contrário, né, isso aqui é bom, e aquilo ali é que é ruim. Mas eu fico pensando, assim, de que maneira poderíamos intercambiar mais, existe essa possibilidade, queria saber, porque, por exemplo, já participei de alguns eventos, né, que, assim, trazia uma amostra, né, que podia abrir uma janela para possibilitar, por exemplo, fico pensando porque... né, nós mesmos aqui brasileiros, é um universo, né, nosso país, quanta coisa temos, e claro, né, pensando também nos vizinhos ali, Argentina, Bolívia, enfim, mas como, eu acho que lá no Pachamama já é feito isso, né, porque lembro tem uma programação já com filmes bolivianos, peruanos, como o Marcelo falou, mas assim, de que maneira é possível isso? Vocês acham que sim? Ou como é que, de trazer mostras, de repente, de Muqui para, enfim, não sei, estou jogando aqui uma possibilidade para vocês, o que vocês acham disso? É uma oportunidade e um convite, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que é a minha principal reflexão, a minha pessoal, tá? A minha pessoal mesmo, porque eu sinto ainda que os nossos festivais, né, brasileiros, enfim, os nossos festivais, eles ainda não estão com esse olhar, sabe, de integração, né? Se a gente for falar da integração na América Latina, é um desafio ainda maior também, né? Mas eu acho que falta mesmo essa integração, e acho que falta, não vou nem falar de governo Bolsonaro, não é porque falta tudo, mas eu acho que falta uma política de Estado em relação a essa integração. Eu não sei como, não sei, enfim, mas é um devaneio aqui, um pensamento mesmo. Eu sempre pensei, na verdade, num grande mapa, né? E aí, o mapa da América Latina, né? Estamos aqui, com os festivais, com todos os festivais ali, sabe? Não sei se isso é possível de alguma maneira, acho que né, alguma instituição, algum festival teria que propor isso de uma maneira bem ampla, bem aberta, bem democrática, porque eu acho fundamental você olhar para um país ou olhar para uma região e reconhecer ali os festivais daquela região e promover essas redes, né? Quando a ideia de conectividade de rede chegou nas nossas vidas, a gente veio com essa ideia visual de rede mesmo, rede, né? Um ponto ligando a outro ponto. Mas eu percebo que essa realidade ainda não chegou.
talvez chegue agora. Então, eu já convido os colegas para participarem aqui do FESTSIM, do nosso festival, venham para o interior, será um prazer recebê-los. Una cosa que pensaba es que si este contexto hace que se normalice las producciones feitas de manera así distantes o usando plataformas, digo, si se normaliza la estética de estar grabando a distancia, eso probablemente impacte en la producción de coproducciones entre lugares distantes. Hasta hoy, me parece que siempre pensar una coproducción entre países implicaba viajar a algún lugar y quizá y hacerlo grabando la pantalla del Zoom o no sé, hacerlo de otras maneras que recién ahora estamos pensando, era imposible, y además ese producto, quizás un festival o un distribuidor o al que se lo quieras mostrar, no lo consideraba una cosa viable. Quizás hoy esta experiencia deja al público preparado como para poder ver materiales que sean grabados de esa manera, me parece. Eu falava que Pachamama tem já uma certa tradição de trabalho reggae, né? De fato, Pachamama tem uma edição em Cusco, em Peru, já há 8 anos, né? Que todos os anos temos uma sessão, temos articular, trabalhamos com o Bolivia Lab em Bolívia, trabalhamos com Cine Bruto na Argentina, tivemos em seu momento trabalho com o Festival de Valdivia de Chile, con el Festival del Desierto en México, ¿no? Y justamente en esta lógica de troca, no solo de filmes, ¿no? Sino también de experiencias, ¿no? Y realmente es una posibilidad muy rica trabajar esta beta, ¿no? Este intercambio de ideas, de filmes, inclusive si se puede en algún momento de curadores, ¿no? de pessoas que possam dar editais, não? Retroalimentar-nos, como se fala, né? Isso já ha sido uma experiência muito rica. E acho que neste momento de quarentena e nesta nova fase de volta a uma nova normalidade, não sei se se pode chamar assim, mas a uma nova forma de vida, entre aspas, né? Acho que vai ser fundamental justamente nesses processos de reinvenção e inventarnos novamente, ¿no? Van a ser justamente, van a sobrevivir en realidad, ¿no? Las instituciones, los eventos, las personas, ¿no? Que logren crear mecanismos de articulación y troca, ¿no? Simplemente va a ser la manera en que los festivales van a poder ir creciendo, ¿no? Quizás una cosa importante también, ¿no? En esta oportunidad que ofrece el mundo virtual, a pesar de lo impersonal, ¿no? Y de lo virtual, ¿no? Es justamente que al permitirnos una conexión mucho más rápida, ¿eh? Nos permite también pensar de forma más rápida de repente, ¿no? Y actuar de forma mucho más rápida, ¿no? Tal vez imaginaba, ¿no? Cuando estaba escuchando a los compañeros, ¿no? Terminando este live, escribirnos, ¿no? Y tal vez a partir de lo que hemos ido escuchándonos, ¿no? Puedan surgir cosas que tal vez no sean inmediatas, ¿no? Como contigo, Flavio, hemos hablado que vamos a hacer algunas cosas que hemos perdido, después tú has vuelto a aparecer y quizás esta mi presencia aquí hoy no hubiera dado cierto si tú no hubieras venido al Pachamama hace 2 años, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas van aconteciendo, más allá justamente que esta posibilidad, creo que es una de las bondades, ¿no? De este tiempo, es que el mundo virtual nos da esa posibilidad de troca de forma más rápida y de poder actuar, ¿no? Una acción mucho más rápida sobre las cuestiones, ¿no? Entonces, acho que eso va a ser fundamental, sobre todo para nosotros que trabajamos de forma independiente, ¿no? O en su caso, a los márgenes, ¿no? A los márgenes mismos de los centros, ¿no? Entonces, acho que isso vai ser fundamental. Queria aproveitar só para falar que o Juarez Braga entrou aqui, que também é realizador no festival aqui no Rio Grande do Sul, também de fronteira, né? Que é o Festival de Cinema de Três Passos. Bem-vindos, Juarez. Não conseguiu chegar antes, mas veio aqui para nos prestigiar. Saudar todo mundo, pedir desculpas por ter chegado só agora, né? Tava uma outra atividade aí, mas
desejar sucesso para todos nós aí, para todo mundo que está nessa batalha. É isso só, e um abraço a todos. Eu queria fazer uma observação do seguinte: fiquei pensando aqui quando o Jarias entrou, porque ele falou da decisão dele, né? Num outro encontro tivemos a oportunidade de conversar com o festival, né, de Três Passos. Então, ele falou da decisão dele de não realizar, né, o evento neste ano, justamente por esse contexto, né, e também pela como é que se diz, a essência, né, do festival dele, que é muito o festival do encontro, né. Então, eu estava pensando aqui, de que maneira os eventos poderiam crescer juntos, né, isso que eu fico pensando. É possível, por exemplo, o Pachamama, né, e Muki, que não acontecem exatamente juntos, são regiões distintas, têm, inclusive, perfis, me parece, né, diferentes, enfim, por suas particularidades, mas levar o cinema de Muki para o Pachamama, ou mesmo para Três Passos, como é que a gente poderia criar esse diálogo entre os eventos, né? Flávia, naquele dia que eu participei, eu acabei não falando, mas acho que agora, com a tua pergunta, cabe fazer só um relato, né? Nós aqui tivemos essa experiência que a gente chama de sessão visitação, né? A gente convidou festivais próximos e parecidos, digamos, similares, para enviarem alguns filmes para a gente exibir aqui numa sessão do nosso festival. Então, a gente convidou o Festival Estudantil de Guaíba, o Festival Entre Fronteiras, Três Fronteiras, lá de Foz do Iguaçu, ali as 3 cidades que promovem um festival, o Oberá em Cortos, que é próximo daqui para nós, né? Então, esses festivais enviaram a nosso convite alguns filmes para a gente exibir numa sessão integração, que a gente chama, agora eu lembrei o nome. Então, a gente teve uma experiência e foi legal. E a ideia, inclusive, era que viesse alguém representando o festival para participar de debates e tal, mas aí, como a grana não permitiu, acabou que não aconteceu o debate. Mas essa experiência mínima, digamos assim, de fazer um cruzamento entre festivais, nós tivemos, e a população, aí, o público que assistiu, gostou muito. Acho que a gente poderia trabalhar um pouco nesse sentido aí para o futuro, né? Pós-pandemia. É isso. Tu não quer contar um pouquinho aí não sei, só para o pessoal saber como é que é o teu festival? Quem sabe tu conta um pouquinho aqui, aproveita a oportunidade para... Eu conto, mas aí tu não pode mais chamar de meu festival, né? Porque aí tu tá me sacaneando, não é meu festival, isso aqui é um festival de um coletivo, né? É o coletivo do Festival Cinema de Três Passos, que promove no voluntariado um festival de curta-metragem. Já fizemos 5 edições, temos um cinema de calçada muito bonito aqui na cidade, que a gente luta para preservar, manter funcionando, e que infelizmente nos últimos meses está fechado, né? Só a Bomboniere funcionando. Mas no entorno do cinema surgiu a ideia do festival, e aí a proposta foi essa de, digamos, de envolver o universo educacional. Então, é produção competitiva de profissionais e produção estudantil com oficinas, com qualificação de professores, estudantes, comunidade, tudo isso. E aí são 10 sessões, 5 sessões da mostra não competitiva, com os filmes locais, regionais e alguns convidados, e 5 sessões da mostra competitiva, que disputa um troféu aí que leva o nome do fundador do cinema. É um cinema que funciona há 65 anos, no mesmo prédio, mais um pouco, 67, 68 hoje. Então, o fundador do cinema foi homenageado com o troféu, que é produzido, inclusive, aqui por um artesão local. Aí. Então, é isso, resumindo. E a não realização da edição, a 6ª edição, que seria neste ano, em novembro, se deve a isso, né? Nós temos essa característica de que, para acontecer o festival, seria a culminância de uma produção escolar, estudantil, educacional,
e que não aconteceu por conta dessa coisa que está acontecendo com a educação, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo, por conta da pandemia. Então, e a questão também é essa que você falou do acolhimento, do abraço, do encontro, da troca. Então, a gente, por enquanto, está com a decisão de não realizar o festival online. Também não, porque seria mais complicado. Então, a gente está dando um tempo, talvez, como foi falado aqui, no início do ano que vem, primeiro semestre, sei lá, meio que acumula 2 edições. É isso. Queria saber se tem mais alguma colocação, assim, que vocês, que a gente não mencionou aqui, de repente, que fugiu, porque a gente já está chegando, né, passou das 20 horas, então, queria saber se vocês querem, enfim, para a gente fazer as colocações finais, eu acho que a gente faz, né, cada um. Bom, da minha parte, assim, né, eu queria já de antemão agradecer, né, essa oportunidade que vocês nos deram aqui e, né, assim como vocês falaram, né, na questão né, dessa questão de que a gente não tem domínio, né, do virtual, uma coisa o Marcelo falou muito importante, né, até que ponto a gente consegue assimilar, a gente consegue aproveitar e realmente participar de tudo, né, agora, porque eu vou dizer para vocês também, não vou querer bancar hipócrita aqui, de quantas coisas às vezes eu me inscrevo e não consigo dar conta, né, ou quanta coisa eu vejo, perdi isso, não, né, não vi aquilo, e os festivais, aí eu fiquei pensando, assim, nesse movimento, um festival, eu não quero dizer o nome errado, tá, mas me ocorreu quando a gente estava conversando aqui da questão do intercâmbio entre os festivais, o We Are One, foi esse, né, foi aquele movimento internacional que teve abrindo com vários festivais que trouxeram filmes online, um festival, um movimento até de artistas, né, americanos e tal, vocês se lembram disso? Não sei se eu falei o nome certo, que eu acho que foi também né, de certo modo, um pouco de um exemplo, né, de como é que a gente poderia, pensando nesse mapa que o Jussan falou, né, desse mapeamento desses festivais, eu acho que sim, me parece que a gente carece disso, sabe, assim, eu sinto um pouco que a gente perde, né, com a fragmentação, a gente não consegue, né, acompanhar toda a produção que a gente tem no país, toda a produção que a gente tem na Argentina nem se fala, né? Porque assim, quantos filmes né, bons assim que a gente não consegue ter acesso, não consegue levar. E me lembro quando estive aquela vez, lembra, Maria Elisa, quando nós estivemos em Mar del Plata, naquele encontro lá maravilhoso que fiz muitas reuniões e tal, que a gente assistiu aquela mesa das TVs públicas, riquíssima, né, também com a Florência Santucho, que produz 2 festivais de direitos humanos lá, e não tinha público lá, né, então, assim, como é difícil essa questão do público, né, e qual é o caminho, talvez, que a gente deva seguir para a gente formar esse público, né, formar essa plateia, e né, ter esse olhar assim para o que é nosso, para como é que a gente abre, por exemplo, essa questão do Marcelo repensar, né, o cinema da gente, né, o cinema lá no Pachamama e dizer não, né, a Mostra Amazônica, né, a Mostra Amazônia é a principal e não um anexo. Então, enfim, é todo esse, eu acho que essa necessidade, né, de confinamento também faz a gente se colocar diante de nós mesmos, assim, né, das nossas ações e fazer a gente repensar isso. Bom, isso que eu trago, assim, né? Quantos desafios a gente tem, mas de que maneira a gente pode começar a agir desde agora? Como é que podemos fazer? Eu acho, Flávia, que a ideia do mapeamento, né? Eu acho que é fundamental mesmo, porque é um exercício nosso nas nossas produções, enquanto o Jarista vai falando, assim, pensando em tanta coisa que a gente tem que fazer, né? E aí no nosso dia a dia de trabalho, que realmente essa conexão, e eu acho que a proposta do projeto, né, Conexões Audiovisuais, é exatamente essa. Eu acho que é fundamental, é um desejo que a gente guarda, porque a gente tem a produção para fazer, a gente tem o trabalho para executar, os outros parceiros para chamar, mas a gente ama, né, de falar, né? A gente ama falar, conversar, falar sobre cinema. Então imagina
conversar com os colegas que estão produzindo os festivais no Brasil inteiro. Eu acho que isso é fundamental, é o que falta mesmo. Eu acho que todos os festivais precisam realmente se unir, né, para a gente ter esse fortalecimento mesmo. Acho que é exemplo de tudo que nós falamos aqui, dessa integração regional incrível, né, nesse encontro. Acho que foi, para mim, foi um encontro muito valioso, de suscitar realmente os debates da América Latina em relação à sua produção, o que é a produção cultural na nossa região. Então, acho que suscita esse desejo de união do nosso bloco. Eu fico muito feliz por ter, né, lógico, cair, tive uma queda de energia, foi uma saída meio cinematográfica, mas foi uma honra estar com vocês. Amei. Nada, les quería decir que les agradezco mucho la invitación, esta oportunidad de compartir. Me parece que estos son los pequeños gestos que tienden a esa unión, digamos, por lo menos conocernos, saber cómo piensan los demás, conocer las diferentes realidades en lo productivo. Y creo que queda en todos nosotros y en los que como nosotros militamos el hacer o el mostrar y el sostener proyectos a lo largo del tiempo, la responsabilidad de generar ese público. Tenemos que seguir sosteniendo las pantallas, tenemos que seguir produciendo pese a todo, y así es como el público va a tener a qué acercarse, y no solo a productos de algoritmo, me parece, ¿no? O sea, eso creo que queda en nosotros, pero me parece que es algo en lo que estuvimos de acuerdo, y realmente fue un gusto conocerles a todos, la verdad. Foi um prazer escutar a todos vocês, conhecer a todos vocês, né? Espero que podamos seguir comunicados além deste dia, além deste contato. De fato, eu vou inseri-los aí nas redes sociais e já ter seus nomes nas agendas, ver se podemos trocar material. Estou bastante curioso com a trilogia atrás de Rejo para poder ver, né? E bem também conhecer o festival Santa Catarina, né? Então vamos vendo o que se pode fazer. Para mim sempre é um honor conhecer gente diferente, né? E mais se logro estabelecer pontes de conexão, de diálogo e troca de coisas, assim que vamos para frente. Agradecer-te a ti, Flávia, por o convite, né? E bem, pues esperemos que este tempo de pandemia, né, realmente traga novos aprendizados, nos faça melhores pessoas, né? E nos permita, sobre todo, sonhar mais, que é o mais importante, não? Sonhar muito mais, projetar-nos para o futuro, projetar-nos para nosso presente, não? E que nos permita dar mais de lo melhor que nós temos para a gente e para nós mesmos, não? Não quisiera despedir-me sem antes, né, aproveitar este encontro, né, para a gente que está presente aqui. Hace 2 dias escuchábamos al señor Bolsonaro, ¿no? El presidente do Brasil, falar una sarta de mentiras en la ONU, ¿no? Realmente envergonhante. Y más indignante ainda es escuchar a todo su eleitorado defendendo las mentiras que le ven falando, ¿no? Y além de los erros que la izquierda, porque la izquierda tiene mucho que ver en estos tiempos de Bolsonaro, ¿no? As críticas que faz Bolsonaro, né, que faz ao discurso de Bolsonaro, não, para mim que são críticas hipócritas, por certo, né, que vale a pena também recalcar. Não. Quero falar, não, que a diferença do que Bolsonaro está falando, eu moro aqui na Amazônia, el Acre, para a gente que não conhece, é um estado amazônico, não, e há aproximadamente 5 semanas que não vemos a luz do sol, não, o sea, não se vê o céu azul, respiramos dióxido de carbono de mañana, de tarde e de noite, ¿no? La fumaça é uns dias mais forte, outros dias menos forte, mas sempre está presente. A Amazônia está ardendo como nunca eu, pessoalmente, em meus 41 anos de vida, he visto. ¿No? E isso que já tenho experiência com fumaça, acho que vocês também, todo o assunto, mas nunca he visto tanta fumaça em minha vida e nunca he deixado de ver o sol tantas semanas juntas. ¿No? O sea, são 5 semanas que o dia amanece com todo entupido, sin ver sol, el poco sol que aparece, un sol laranja, que es de contaminación ambiental, sol de mañana y de tarde. Entonces, vale la pena recalcar, ¿no?, que la Amazonía está quemando, está siendo destruida, ¿no?, que el agronegocio está avanzando, ¿no?,
y que lastimosamente la política de gobierno bolsonarista está acabando con la floresta amazónica. Entonces, también quería hablar eso aprovechando que estamos aquí. Não, foi fundamental. Obrigado, amigos. Desculpe, te cortei até. E realmente, talvez você não acredite, mas era a primeira pergunta que eu ia fazer e no fim me atrapalhei aqui com a questão né, entrei na nossa bolha do audiovisual e fico pensando assim, né? Toda vez que nós tivemos aqui, eu acho que 15 dias, não sei, com chuva ininterrupta, né? E todos aqui ficávamos pensando, poxa, por que não está chovendo lá e tal, para a gente poder. Mas o que está acontecendo aí no estado, assim, é claro, né, que a gente vê de longe, mas eu queria saber, assim, de ti, se não, né, se eu tenho se tu pode me contar, assim, como é que tá, se tem alguma movimentação, né? Não existe nenhuma movimentação, né? Lastimosamente no tem, né, uma movimentação. De fato, é algo que eu sempre he criticado aqui em Brasil. Há pouca movimentação para os desastres que fazem os governos, ¿no? Me refiro a movimentos sociais que saem às calles, espancam as coisas, protestam. Ou seja, na Bolívia e na Argentina, por exemplo, que são as realidades que conosco, os movimentos sociais têm muita força. Em Brasil é muito de Facebook, muito de protesta por encima, ¿no? Há uma cultura política muito diferente ao resto do continente, né? Então, nesse sentido, não tem protestos fora do âmbito político e fora e nas plataformas sociais, né? Então, a Amazônia está queimando, existe uma indignação, mas uma indignação, como eu falo, caviar, demasiado light, né? Brasileira, é aquilo que faço também a los irmãos brasileiros nesse sentido, né? Não há uma posição real de enfrentamento, de cobrar ao governo, aos governadores, prefeitos, presidentes, etc., não? A Amazônia está queimando assim, está queimando mesmo assim, e vamos a ver, né? O único que queda é, agora em setembro, outubro, começam as primeiras lluvias na Amazônia, né? Começa o inverno amazônico, como falam aqui, então vamos esperar que isso de algum modo apague os incêndios florestais, né? Mas está muito seco também, há que aceitar isso, está mais seco que outros anos, né? Então vamos ver o que acontece. Mas a nível político, muita demagogia, não tem nada de nenhuma política real, e a nível cidadão, essa indignação, que é isso, indignação light, não? Ou seja, que não vai a nenhum lado, né? Então, é isso, irmãos, não? Simplesmente é bom que vocês saibam o que está passando aqui e que esses discursos oficiais, Claro, justamente partindo do discurso oficial bolsonarista na ONU, né? É mentira. Ou seja, a Amazônia está queimando, né? Imagino que mais ao norte e mais para o Pantanal também é muito pior porque está mais perto dos focos de incêndio, não? Mas aqui no Amazonas aparentemente se ha perdido 20% de área florestal solamente em 2020, né? Então é bastante grande o tema, não? É isso, simplesmente para não sair do tema, mas é bom denunciar. Esse tema é de todos nós, né? E é do cinema também. Enfim, né? Não, assim, registrar isso também é necessário, mas ao mesmo tempo deve ser bem doloroso, né? Exatamente, né? Então, é isso, vamos ver o que acontece, né? É isso. Então, obrigado a todos vocês por escutar-me e estamos aqui qualquer coisa. Maria Elisa, quer falar alguma coisa? Bom, primeiro gostaria de agradecer, Marcelo, obrigada por essa denúncia, eu acho que isso tem que ficar registrado, assim, por quem está aí vivendo. Eu vou, então, aproveitar para agradecer, Flávia, o teu convite. Tá muito importante ter esse espaço para debater, para a gente se encontrar, conhecer pessoas e realmente ter conexões audiovisuais, né, nesses momentos tão distantes que estamos uns dos outros. Então, agradecer por todo mundo aí que teve sua fala, gostei muito de conhecer vocês e que continuemos em contato e fazendo esse trabalho lindo que cada um está fazendo, né, no seu nicho. E que bacana. Obrigada, pessoal. Agradeço a cada um e espero que a gente leve a chuva, então, para a Amazônia. Que, de alguma maneira, né, cesse essa dor e esse fogo todo que está, né, injustamente sem contenção. Obrigada, Jussan. Obrigada e parabéns, né? Parabéns para vocês pela garra, pela resistência e que não desistam, porque a gente precisa, nós realizadoras, produtoras, né?
Precisamos de vocês, porque é fundamental que os festivais continuem, né? Todos eles. Lá também, em Três Passos, também, que tive a oportunidade de conhecer, e todos os festivais são importantes. E obrigada ao Alejo, né, por estar junto aqui. Não é representante de festival, mas que sim, vamos ainda trabalhar juntos. E espero que em breve. Com a Maria Elisa já trabalhamos, né? Agora eu estou me entregando aqui, né? Também que eu vou chamando aqui os conhecidos, mas é que eu acho importante que se conheçam, né? Que ampliem a rede. E obrigada então a vocês. Parabéns a cada um pelo trabalho e cada uma, né? E até a próxima. Vamos manter, então, essa rede segue, tá? Contem comigo também daqui, de Porto Alegre, que precisarem. Um abração.